o cerco se fecha no STF. Após o encerramento do fundo ligado à família de Dias Toffoli, a relatoria do Banco Master torna-se juridicamente insustentável. Entenda agora o movimento de bastidor do ministro Fachin para conter essa crise institucional. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história. Trago para você Mário Sabino no Metrópolis. Dias Toffoli precisa ser afastado do caso do Banco Master. É urgente. Se Dias Toffoli não for afastado, a maior fraude bancária da história do país poderá passar impune e o STF perderá de vez a credibilidade. A verdade é que o STF já vem perdendo credibilidade há muito tempo, né? Com ações esdrúxulas aí da Corte Suprema do país, agravadas por alguns ministros. Notícia da CBN. STF debate permanência de Toffoli na relatoria do caso Banco Master. Ministro enfrenta críticas e diz que não pretende deixar o inquérito. Pressão interna persiste. E essa pressão, que já era grande, se agravou ainda mais após a divulgação desse fato. Dá uma olhadinha, notícia do SBT News. Ligado à família de Toffoli encerra a atividade e transfere 33 milhões em contas offshore em paraíso fiscal. Destaque do nosso portal sbtnews.com.br. Viu? O fundo que comprou 20 milhões de reais em ações do Resort Taiaiá, dos irmãos do ministro do STF, é o destaque, é o alvo dessa movimentação, né? Ele transferiu todos os ativos, então, que detinha para essa offshore das Ilhas Virgens Britânicas, onde proprietários não são conhecidos. O procedimento é bem semelhante àquele identificado pela Polícia Federal na investigação sobre o Banco Master, com supervalorização de ativos em curto período e a dificuldade para identificar o destinatário final, então, desse dinheiro. O ministro do STF e os familiares não enviaram uma resposta, né? Para aproveitar que a Vitória está plugada com a gente para falar sobre mais um capítulo, digamos assim, ou mais um detalhe numa história bastante tumultuada e com várias pontas soltas, pressão em cima, claro, do ministro Dias Toffoli pode ter um impacto, talvez no caso do Banco Master. Você acredita ou você tem apurado isso junto às suas fontes desse movimento de pressão que já está existindo ou passaria a existir com mais intensidade dos bastidores? Que mostram justamente que não só Dias Toffoli e a família dele tinha ligações com o fundo, um fundo que era abastecido ali e também tinha vinculação com o Banco Master, como eles pegaram o dinheiro desses fundos e rapidamente mandaram para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Offshore, vamos lembrar, é quando os investimentos são feitos fora do país, principalmente em paraísos fiscais, onde a identificação do caminho do dinheiro fica ainda mais difícil. O envolvimento do ministro Dias Toffoli está ficando cada vez mais claro a partir das revelações de reportagens que têm mostrado o envolvimento de Toffoli. A gente começou lá atrás com a revelação de que Dias Toffoli tinha viajado ao Peru para a final da Libertadores com um advogado que trabalhava para o Banco Master. Depois nós tivemos diversos indicativos mostrando que Dias Toffoli fazia questão de se envolver na investigação do Banco Master e também de proteger provas do Banco Master. Por exemplo, quando ele, primeiramente, puxou essa investigação para o Supremo Tribunal Federal, apenas porque um deputado foi citado na investigação. Depois, na última operação com recolhimento de provas, ele primeiramente queria custodiar essas provas, deixar lacrado no STF. Depois ele aceitou mandar essas provas para a Procuradoria-Geral da República, com a condição de que apenas 4 investigadores da Polícia Federal tivessem acesso, ou seja, retirando a autonomia que a Polícia Federal poderia ter em cima das provas que ela mesma tinha apreendido. Tudo isso já vinha gerando uma desconfiança. E agora essa revelação dos nossos colunistas César Feitosa e Guilherme Seto trazem ainda mais um ingrediente, mais um ponto mostrando Dias Toffoli ligado a interesses do Banco Master. E isso vai aumentar a pressão sob o ministro, sem dúvida. A cada dia que passa, o ministro Dias Toffoli se enrola mais nessa história do Banco Master. Os ministros da Corte Suprema Brasileira já discutem uma saída honrosa
para essa lambança de Toffoli. Mas o ministro insiste em permanecer. Levantamento do Theo Cury, da CNN Brasil. Toffoli descarta deixar relatoria de investigação sobre Banco Master. Condução do caso pelo ministro é alvo de críticas dentro e fora do tribunal. E magistrado sofre pressão para abandonar a relatoria do inquérito. É muito estranho, porque ele não quer largar a mão desse inquérito. Na verdade, ele teme onde essas provas já recolhidas podem chegar e que um novo relator dirija investigações ainda mais agressivas, descobrindo assim coisas que ele não quer. Trago para você agora a apuração de Theo Cury sobre a insistência de Toffoli em não deixar a relatoria do caso Master. Dá uma olhadinha. Segue ainda dentro desse assunto, falando a respeito do Banco Master, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tem dito que não pretende deixar a relatoria do inquérito que investiga justamente esse caso do banco. Theo Cury está com a gente agora para trazer mais detalhes, mais apurações, né, Theo? Porque a condução do caso pelo ministro, ela tem sofrido críticas internamente, do lado de fora também, inclusive com um entrave quando a gente fala e menciona a Polícia Federal, né? Bom dia, um bom trabalho. Renan, bom dia para você, ótimo dia para quem nos acompanha. Exato, há uma pressão para que o ministro deixe a relatoria desse inquérito que ele conduz no Supremo Tribunal Federal, uma investigação que tramitava na primeira instância, subiu para o Supremo Tribunal Federal após pedidos de advogados. O ministro concordou com a necessidade desse caso ficar no Supremo Tribunal Federal por supostamente envolver alguma pessoa com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que deputados, senadores são investigados perante o Supremo e por isso que esses casos acabam ficando no STF, até que se descarte a participação desses parlamentares, dessas autoridades, e desde então tem havido um desgaste muito grande na relação entre o Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro, e a Polícia Federal, pelas decisões recentes tomadas pelo ministro. Pedro citou algumas delas, esse isolamento da Polícia Federal em muitos momentos e diligências dessa apuração ajudam a entender e a justificar um pouco desse desgaste vivido entre a PF e o gabinete do ministro. Há um descontentamento, há um incômodo com relação à forma como ele vem conduzindo essa investigação, seja dentro do Supremo por uma parte dos colegas, seja fora do STF, e há uma pressão para que ele se declare ou impedido ou suspeito, que são duas possibilidades previstas no Código de Processo Penal. Então, um juiz, independentemente do tribunal em que ele atue no Brasil, pode se declarar suspeito ou impedido. No caso de impedimento, o que a legislação diz? Que o juiz não vai poder atuar num caso em que ele ou um parente dele já tiver atuado, ou, por exemplo, em que ele tenha desempenhado qualquer função ou servido como testemunha em determinado caso, se ele já tiver atuado como juiz nesse caso, ou se ele próprio ou um parente próximo for diretamente interessado no caso. Já no caso da suspeição, um juiz deve se considerar suspeito para analisar determinado processo, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma das partes, se ele, o cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo um processo por fato análogo, se ele tiver aconselhado qualquer uma das partes, mas a avaliação do ministro em conversas com pessoas próximas, Renan, a avaliação é de que ele não tem nenhum motivo para declarar suspeição ou o impedimento dele nesse caso. Tem um ponto importante, se eventualmente ele se declara suspeito ou impedido, ele deixa de atuar nesse caso e, em caso, por exemplo, de suspeição, ele acaba, por consequência, automaticamente esse caso é anulado. Então, todos os atos tomados pelo ministro, todas as determinações tomadas e dadas pelo ministro desde o final do ano passado, quando esse caso chegou ao Supremo, são anuladas e o caso recomeça do zero com um novo ministro sendo sorteado. Então, também há um impacto muito grande na investigação como um todo. Há quem defenda que isso aconteça e há quem avalia que isso não vai provavelmente acontecer, como, por exemplo, esses interlocutores do ministro, que não vêem motivo para que ele se declare ou impedido ou suspeito no caso do Banco Master. Olha, só aquela história do resort da família Toffoli, com um fundo gerido pelo Banco Master, um fundo da REAG, pego na Carbono Oculto, aquela operação
da Faria Lima, aquela do PCC, ter ligações com o ministro Dias Toffoli, eu não sei o que mais precisa para ele se declarar impedido. A coisa ficou tão feia que o presidente do STF, o ministro Fachin, teve que cancelar suas férias para ver se resolve esse impasse STF Banco Master. Dá uma olhadinha, notícia da Globo News. Pois é, Leilani, o ministro Edson Fachin já voltou a Brasília e já teve encontros presenciais e online com colegas. E tudo isso começou a partir da semana passada com aquela decisão do ministro Dias Toffoli de jogar, primeiro, guardar o material da operação do Supremo Tribunal Federal, depois na Procuradoria-Geral da República, depois de nomear ele próprio escolher peritos. Isso desagradou o ministro do Supremo. Ministros do Supremo foram procurados não só pela Polícia Federal, mas foram procurados pela própria PGR e foi ganhando corpo. O ministro Fachin não só quis voltar, como houve pedido de colegas que ele viesse para gerir essa crise. Então ele chegou e aí os bastidores são que ele já se reuniu pessoalmente com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Alexandre de Moraes. Por sinal, o Alexandre de Moraes continua na presidência administrativa do Supremo. Isso é uma demonstração de que Fachin vem apenas para gerenciar esse problemão hoje para o Supremo Tribunal Federal. Então ele já se reuniu com o ministro Alexandre, com o ministro Gilmar, com o ministro Fux, Cássio e Zanin. E já falou virtualmente com o ministro André, com a ministra Carmen Lúcia e até com o ministro Dias Toffoli. Por sinal, a informação aqui em Brasília é que Dias Toffoli está em férias na Argentina, enquanto tudo isso acontece. E agora, hoje, o ministro Edson Fachin está indo ao Maranhão conversar com o ministro Flávio Dino, que está com problema de saúde na família e não pôde vir a Brasília. Isso tudo indica, também é um modus operandi do presidente do Supremo de conversar com todos os ministros antes de tomar uma decisão. Na minha opinião, o roteiro já está traçado. O Fachin vai decidir pelo afastamento do Dias Toffoli. E como isso vai ocorrer? Dias Toffoli vai fingir demência ou alguma outra doença e se afastar. Mas o problema não acaba aí. Após o afastamento do ministro Dias Toffoli, se isso acontecer, será sorteado um novo relator. E, ultimamente, os sorteios têm dado só um nome, o de Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final.